Da passagem, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa expressão bíblica, sem dúvida, ela também foi bastante usada por todos os reformadores originais. Eles todos acreditavam, com pouca diferença entre eles, que Deus desde a eternidade havia escolhido de entre a humanidade aqueles que Ele decidiu salvar, e que essa escolha ou eleição não tinha sido baseada na presciência de Deus, dos atos da sua criatura, e nem nos méritos dessa criatura, mas que essa eleição ou escolha foi feita com base em critérios que nos são mantidos até hoje secretos, mas que sem dúvida foram motivados pelo amor soberano desse Deus misericordioso, justo e bom, eleitos de Deus. Essa convicção de que a salvação é mediante a eleição era baseada pelos reformadores em inúmeras passagens das Escrituras, entre elas essa, Romanos 8, de 28 a 39. O meu objetivo nessa noite, então, é expor a passagem mostrando, primeiro, quem são esses eleitos de Deus, segundo, o bem que Deus planejou para eles, conforme Paulo nos fala, e terceiro, a segurança que nós podemos ter de que esse bem que Deus propôs para os seus eleitos haverá de acontecer. Em outras palavras, meu objetivo é mostrar que a doutrina da eleição ela é bíblica, mostrar que ela é a base de todo o bem que Deus deseja nos dar e que, portanto, é uma fonte de consolo, de encorajamento e perseverança para todos nós. Vamos começar então lembrando a razão pela qual essa passagem está aqui. No capítulo 8, Paulo está chegando ao final da terceira grande divisão da carta aos Romanos. A primeira divisão está nos capítulos de 1 a 3, quando ele fala da perdição de toda a raça humana, primeiro dos gentios, depois dos judeus. Metade do capítulo 3 até o capítulo 5, nós temos a segunda grande divisão, em que ele fala de que maneira estes judeus e gentios, pecadores, perdidos diante de Deus, são gratuitamente justificados por Deus mediante a obra de Cristo Jesus pela fé. A terceira divisão começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, onde Paulo fala de que maneira estes pecadores que foram justificados, eles devem viver nesse mundo. Livres do poder do pecado, capítulo 6, livres da condenação da lei, capítulo 7, e no poder do Espírito Santo, capítulo 8. Aqui no capítulo 8, Paulo então procura assegurar os crentes de que não há mais nenhuma condenação para eles à luz de tudo aquilo que ele explicou do capítulo 1 até ali. Tanto é que o versículo que abre o capítulo 8 é esse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no restante do capítulo 8, Paulo vai se ocupar em demonstrar isso, ou melhor, ele vai assegurar os cristãos dessa verdade, de que já não há mais qualquer condenação para eles, à luz do que Cristo fez, conforme ele expôs nos capítulos anteriores. Ele vai falar que a lei se cumpre em nós mediante a ação do Espírito Santo. Ele vai dizer ainda no capítulo 8 que o Espírito Santo nos leva a cogitar as coisas de Deus e não da carne. Ele vai mostrar como o Espírito Santo nos leva à mortificação da nossa natureza carnal e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele vai falar do consolo do Espírito Santo nas tribulações, nos dando esperança no meio de um mundo que geme, onde nós gememos também. E ele termina essa parte falando da intercessão do Espírito Santo, que está aí nos versos 26 até o verso 27, que é exatamente a passagem que antecede o texto que eu li para vocês. O texto que eu li para vocês, então, é a conclusão dessa grande parte da carta aos Romanos, onde Paulo fala, primeiro, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são eleitos de Deus, e segundo, que nada haverá de nos separar ou de separar os eleitos de Deus do seu grande amor. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é assegurando os crentes, aqueles que creram em Jesus, de que Deus haverá de cumprir tudo aquilo que lhes prometeu por força do seu decreto e da sua eleição. Então vamos ver em primeiro lugar Romanos 8, de 28 a 30, onde Paulo fala que tudo coopera para o bem dos eleitos de Deus.
Vamos começar perguntando a que bem Paulo se refere no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Esse bem aqui não é um final feliz, uma vida cheia de coisas boas, não são os confortos aqui nesse mundo, porque, como a história bíblica e secular ou eclesiástica demonstram, muitos servos de Deus sofreram e sofrem muito nessa vida. Passam por doenças, perseguição, martírio, privação financeira, e não é porque não amavam a Deus. O bem, portanto, não pode ser confundido com um final feliz, que é geralmente a maneira como as pessoas leem essa passagem. Olha, fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem. Está tudo dando errado agora, mas espera um pouquinho, Deus vai fazer com que no final tudo dê certo. Mas o bem aqui não é esse, não é as coisas darem certo, não é você sair da dificuldade ou do problema. O bem aqui é o resultado final do processo de salvação que Deus iniciou com a justificação. Ou seja, nas palavras do apóstolo Paulo, o bem aqui é ser conforme a imagem de Jesus Cristo, ou simplesmente ser como Cristo é, como ele diz no verso 29. Ele diz no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus chamou. Por quê? Porque estes que Deus de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Logo, o bem a que Paulo se refere é essa semelhança com Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, não é? Ser conforme a imagem de Cristo é esse bem que Deus planejou. Como é que Cristo então é? Como é que o Filho de Deus agora é, para que nós saibamos o que é que nos aguarda? Ele tem o seu corpo ressurreto, glorioso, imortal, perfeito. Ele é cheio de alegria, satisfação, completo, inteiro, e o plano de Deus é que nós sejamos como Ele, para que, segundo o próprio Paulo diz no verso 29, Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é isso que Deus está fazendo conosco aqui. Esse é o bem que Deus está procurando entre nós, nos fazer mais e mais semelhantes ao seu Filho, que é o nosso irmão mais velho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, entre pessoas que são semelhantes a ele. E esse é um processo radical de transformação de pecadores para irmãos de Cristo Jesus. E é um processo que começou na eternidade. Veja como Paulo diz logo em seguida, a gente vai explorar isso daqui a pouco, que Deus conheceu essas pessoas, na eternidade, Deus predestinou estas pessoas, Deus chamou estas pessoas, Deus justificou essas pessoas e Deus glorificou. Na eternidade, Deus conheceu e predestinou. Aqui nesse mundo, Deus chamou e justificou. E no fim dos tempos, Deus haverá de glorificar. Esse é o bem supremo que Deus planejou para nós. E é superior a todos os tesouros desse mundo ou qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Em outras palavras, o que Paulo já tinha dito antes, no verso 18, ele fala da glória a ser revelada em nós, ele fala da liberdade da glória dos filhos de Deus, no verso 21, e ele fala da redenção do nosso corpo, no verso 23. Em outras palavras, esse bem, ele começa aqui nesse mundo, Deus nos transforma. Isso nem sempre é alguma coisa gostosa, às vezes envolve um processo doloroso, nós vamos ver o que é que Deus usa para isso. Em seguida vem a ressurreição dos mortos e o estado final, que é o bem na sua consumação, é o bem final que Deus planejou para nós. Então, esse é o meu primeiro ponto. De que bem Paulo está falando aqui, quando ele diz no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são os eleitos de Deus. Que bem é esse? É semelhança a Jesus Cristo, começando aqui e indo eternidade afora. Agora, a segunda questão, de que maneira, então, Deus age para que esse bem seja alcançado aqui na eternidade? A resposta está no próprio verso 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para essa finalidade. Em outras palavras, Deus age através de todas as coisas para promover o bem, entendido da forma como eu disse, na vida daqueles que o amam. E o que são essas coisas a que Paulo se refere, que trabalham juntas com esse objetivo? E no contexto da carta aos Romanos, nós podemos identificar pelo menos três. A primeira, sem dúvida,
é a justificação mediante a obra de Cristo Jesus. Esse bem não pode ser alcançado sem que nós primeiro sejamos justificados. Ele é uma consequência. Então, é por isso que na sequência, Paulo primeiro falou da justificação e agora é que ele vai falar a respeito desse bem e da glorificação. A justificação acontece mediante a encarnação de Cristo como segundo Adão, sua morte e sua ressurreição, a nossa justificação mediante a fé e a habitação do Espírito Santo, que são os temas dos capítulos 3, 4 e 5. Mas não somente isso, entre as coisas que Deus usa para promover o nosso bem, estão os sofrimentos dessa vida, como Paulo fala no capítulo 5, de 3 a 5. Ele diz que nós nos gloriamos não somente na nossa redenção, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque elas vão produzir experiência, elas vão produzir conhecimento, elas vão produzir perseverança, e finalmente o amor de Deus é derramado no nosso coração. As tribulações, elas fazem com que nós sejamos mais e mais como Cristo foi aqui e é hoje, ou seja, paciente, perseverante, experiente, cheio de esperança e cheio do amor do Pai. É isso que as tribulações produzem em nós. Então, entre as coisas que cooperam para o nosso bem, Deus usa o sofrimento aqui nesse mundo para nos fazer semelhantes à pessoa do Senhor Jesus. Aqui no meio também, em terceiro lugar, nós podemos incluir, entre essas coisas que cooperam para o nosso bem, aquilo que Paulo acabou de dizer nos versos 26 e 27, antes de iniciar essa sessão, que foi a intercessão do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, estamos cercados de fraqueza, mas o Espírito Santo intercede por nós, dentro desse propósito de Deus de que todas as coisas cooperem para o nosso bem, está inclusive a atuação da terceira pessoa da Trindade, nos ajudando a orar e intercedendo por nós, para que o nosso bem se realize. É por isso que às vezes você pede uma coisa e Deus dá outra, né? Porque Deus escutou o Espírito Santo e não você. Que você pediu para Deus te dar uma coisa, mas o Espírito Santo, que quer o teu bem, entendido nos termos que eu falei aqui, intercedeu por outra. E adivinha de quem a oração Deus vai ouvir primeiro, né? Então, todas as nossas orações são respondidas, não são respondidas do jeito que nós queremos, porque Deus conhece a mente do Espírito, que intercede por nós, e é por determinação de Deus que Ele intercede pelos santos. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A justificação, a obra de Cristo, os sofrimentos dessa vida, a intercessão do Espírito de Deus, são coisas que estão no contexto. É dessa forma que Deus age, fazendo tudo isso, trabalhar em conjunto para promover a nossa semelhança com o seu Filho Jesus Cristo. Agora, deixe-me ir para o terceiro ponto. Deus age dessa forma somente em prol daqueles que o amam. Não é isso que diz o verso 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem da humanidade toda. É isso? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é crer nele, desejá-lo, buscá-lo, desfrutar da sua presença, considerá-lo seu maior tesouro aqui e para todo sempre. E quem são esses que verdadeiramente amam a Deus e para quem todas as coisas cooperam juntamente buscando o bem? São aqueles, a resposta de Paulo no verso 29, são aqueles que Deus de antemão conheceu. Olha a sequência. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são eles? Primeiro, são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esses que amam a Deus são aqueles que Deus de entre a humanidade chamou de acordo com o seu propósito, não de acordo com qualquer outro critério que não fosse a sua vontade. E o propósito de Deus era ter um povo que fosse a semelhança do seu Filho Jesus, de quem esse povo, Cristo é o irmão mais velho. Então esse é o propósito de Deus, e com esse propósito Ele chama, e essas pessoas, atendendo ao chamado, respondem em amor a Deus, Essas pessoas, de acordo com Paulo, no verso 29, Deus as conheceu de antemão,
verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Conhecer aqui, de antemão, não significa a presciência de Deus quanto a escolhas de pessoas que elas fariam no futuro, que é uma interpretação muito comum, todos nós sabemos disso. Na verdade, nós temos que entender o verbo conhecer aqui no seu sentido bíblico, que é muito mais profundo do que uma mera consciência intelectual. No Antigo Testamento, o verbo escolher, ele é traduzido, aliás, o verbo conhecer, ele é traduzido como escolher, por exemplo, em Gênesis 18, 19, porque esse é o sentido que eu quero trazer aqui para vocês. Gênesis 18, 19, Deus diz a Abraão: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Só que o verbo escolher aqui, no hebraico, é o verbo conhecer. Eu o conheci, é assim que está no hebraico, mas os tradutores corretamente entenderam que conhecer aqui é conhecer no sentido íntimo, é amar, se aproximar, querer, puxar para si. Daí traduziram como escolher, que é a mesma coisa lá em Amós. Há vários outros exemplos, eu estou pegando algumas passagens que são fáceis de perceber. Está lá em Amós, capítulo 3, verso 2, quando Deus, através do profeta, diz à nação de Israel: vós outros vos conheci no hebraico, mas como é que foi traduzido? Vos escolhi. Porque o sentido é esse, conhecer é muito mais do que ter ciência intelectual. Inclui um envolvimento pessoal daquele que conhece do objeto conhecido, que é a mesma coisa no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, verso 25, diz que José não conheceu Maria, sua esposa, até que ela desse à luz um filho. Será que José não conhecia Maria? É claro que conhecia, é que o verbo conhecer ali está sendo usado no sentido de ter relações íntimas. É isso que o verbo se conhecer significa, quando ele é usado dessa forma. Romanos 11, verso 2, aqui mesmo, vamos voltar lá para Romanos. A palavra, o verbo conhecer, ele é colocado em contraste a rejeitar. Veja Romanos 11, 2. Deus não rejeitou a seu povo, a quem de antemão conheceu. Qual é o sentido aqui de conhecer para que possa ser o oposto de rejeitar? Se não realmente escolher, aceitar, puxar para si, considerar como seu. Ou ainda você pega em Atos 2, 23, que é uma passagem também que é muito usada, onde o apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, se referindo a Cristo que foi rejeitado pelos judeus, ele diz assim, no capítulo 2, verso 23, sendo este Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mão de iníquos. Aí as pessoas dizem, está aqui, ó, uma coisa é desígnio, outra é presciência. Só que o que nós temos aqui é uma construção grega muito comum no Novo Testamento, onde a conjunção i, ela funciona, a gente chama de rendíades. Ela não está, ela está simplesmente igualando os dois termos, não está acrescentando, não está adicionando mais um termo. Por exemplo, na expressão de Efésios 4:10, que é muito conhecida, que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é que pastores e mestres são diferentes, a melhor tradução seria pastores que também são mestres. Então é a mesma coisa aqui, desígnio e presciência de Deus é a mesma coisa, porque Deus só conhece aquilo que Ele determinou. Se Deus não determinou e decretou, não existe, porque nós teríamos que admitir que a história é um ente autônomo e paralelo a Deus, e que faz coisas que só compete a Deus olhar e ver o que está acontecendo. Então o desígnio e a presciência de Deus são uma e a mesma coisa. E é o mesmo argumento que nós vamos usar também em 1 de Pedro 1:2, quando fala lá
que vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus é o seu decreto, é o seu conhecimento antecipado, o seu amor seletivo. E aí nós voltamos para Romanos, capítulo 8. Nós estamos definindo quem são esses, né, para quem todas as coisas cooperam. Então, primeiro, são aqueles que Deus de antemão conheceu aqui, nesse sentido bíblico que eu acabei de expor para os irmãos, e não no sentido de que Deus olhou no futuro e viu quem ia levantar a mão num encontro de jovens. A esses que Deus conheceu, só um detalhe aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, né, que geralmente eu faço algumas ressalvas, traduziu perfeito. Olha como é que eles traduziram: os que foram de antemão escolhidos por Deus. Mais calvinista do que isso é impossível, né? Na tradução dessa passagem. Então, quem são estes? Os que foram conhecidos de antemão, ou seja, escolhidos por Deus, os quais foram predestinados, ainda no verso 29, a estes predestinou. Predestinar significa dar um destino antecipado. E para o que é que Deus os predestinou? Paulo explica aqui: para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui você tem uma resposta para aquela queixa ou acusação que geralmente é feita por pessoas que não compreendem a doutrina da eleição, de que se você está convencido de que foi eleito antes da fundação do mundo e predestinado para a salvação, isso vai levar você a viver de maneira relaxada quanto ao pecado, vai dar uma falsa segurança a você. Então, uma vez que a pessoa está convencida de que ela foi eleita e predestinada, ela vai sentir a vontade para pecar, já que o pecado não vai alterar o decreto de Deus, ou não vai mudar o propósito dele nos salvar. Só que a predestinação, ela é para que nós sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo, e não há pecado em Jesus Cristo, não há nada na imagem de Jesus Cristo que esteja de acordo com uma vida pecaminosa ou com uma vida em desobediência. Portanto, onde não há semelhança à imagem de Cristo, também não houve predestinação. Você só sabe que você está predestinado exatamente porque esse bem está sendo operado em você. Você está sendo transformado constantemente à imagem de Cristo. Não estou falando de perfeição, é o estágio final. Mas aqui nesse mundo, se não há santificação, um processo de crescimento, de quebrantamento, mortificação do pecado, você não tem base alguma para afirmar que você está entre esses aqui, para quem todas as coisas cooperam para o bem, e que foram conhecidos por Deus na eternidade, por Ele chamados e predestinados. A esses que Deus predestinou, e a estes somente, Deus justificou. Já estou no verso 30. Aos que predestinou, a esses também, chamou. Esses que ele predestinou, Deus chamou também. E somente esses, há um chamado geral do Evangelho que é feito a todo mundo e que nós devemos fazer pela pregação da palavra de Deus. Mas esse chamado aqui é o que a gente chama do chamamento eficaz do Espírito Santo. Eficaz porque ele produz o resultado que Deus deseja. Deus chama e a pessoa vem, por isso que é chamado de eficaz. A chamada geral, ela não é eficaz. Ela é feita para a humanidade como um todo, devido ao fato de que a humanidade, mesmo caída, deve obrigação a Deus, deve se arrepender e deve crer, e Deus chama a todos porque Ele é o nosso Criador e Senhor. Mas, eficazmente, Ele chama somente aqueles que Ele conheceu e predestinou. E aí Ele chama, e no tempo de Deus, da forma de Deus, mediante a pregação do Evangelho, essa pessoa virá pelo poder do Espírito Santo no tempo e local por Deus determinados. A esses, continuando, Deus justificou, diz o apóstolo Paulo, e somente a eles. Imputou-lhes a justiça de Cristo, considerou-os justo, perdoou-lhes todos os pecados. É isso que significa a justificação. E aí Paulo continua no mesmo ritmo, né, de usar os verbos todos no aoristo, no passado, e disse, e a esses Deus também glorificou, ao final do verso 30, que se refere ao estágio final da salvação, que acontecerá na vinda de Cristo e na ressurreição dos mortos, como Paulo já falou em Romanos 1, de 21 a 25. Agora, Paulo fala no passado, porque isso já está certo, já está seguro, porque aqueles que Deus
de antemão conheceu, predestinou, foram chamados pelo Espírito Santo, justificados mediante Jesus Cristo, pela obra de Cristo mediante a fé, não tem como não ser glorificado. E aqui rui a doutrina da perda da salvação, não é? Você vê que é uma corrente inquebrantável. Nenhum elo aqui pode se perder. Aquele que Deus conheceu de antemão e predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, esse será tão certamente glorificado que Paulo já fala no passado. Ele também já glorificou. Considera como fato consumado a glorificação, embora ela ainda esteja no futuro. Por quê? Porque o querer de Deus é imutável. Os predestinados, chamados, justificados, jamais cairão da graça e jamais perderão a sua salvação, porque não procede deles, mas desse Deus misericordioso. Então, respondendo, são estes aqueles que amam a Deus. Nós só amamos a Deus por causa disso, porque a parte disso nós odiamos a Deus, somos rebeldes no coração contra Deus. É isso que Paulo disse aqui no capítulo 8, que a carne, que é o nosso estado natural, ela é inimiga de Deus, ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, muito menos amá-lo. Nós só amamos a Deus porque fomos alvo da sua eleição na eternidade. Amar a Deus é a resposta do eleito ao chamado eficaz, a justificação. Então, voltando, em favor dessas pessoas, e somente em favor delas, que Deus faz com que tudo coopere para o bem, ou seja, para que eles alcancem aquela glorificação que já é certa. Quanto aos demais, todas as coisas cooperam para a condenação delas. Os sofrimentos desse mundo provocam rebelião, revolta, incredulidade contra Deus. As coisas boas que Deus dá para elas provocam esquecimento de Deus e idolatria. Eles tomam as bênçãos que Deus dá e transformam em ídolos. O próprio Evangelho é cheiro de morte para eles. Porque essas coisas só cooperam para o bem dos eleitos de Deus. Para os mais, todo o universo conspira, todas as coisas conspiram para a sua condenação. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já pensou nisso? Tudo coopera para a condenação dos que não amam a Deus, até as coisas boas. O ímpio recebe uma bênção, recebe a saúde, recebe prosperidade, recebe virtudes e as transforma em ídolos. Não é isso que Paulo diz em Romanos 1? Que eles trocaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de imagem de homens, bestas, feras, répteis, e os adoraram como se fosse Deus. Por isso Deus os entregou às paixões do seu próprio coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas cooperam para a condenação daqueles que não o amam.